Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, inscrições para o concurso do IPRESB, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri. Inscrições iniciam-se no dia 29 de julho e se estendem até o dia 29 de agosto de 2024. Banca Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social. Assistam a nossa videoaula para análise dos documentos, dos conteúdos de matemática, nível superior e nível médio. Nós vamos resolver hoje 10 questões da banca Nosso Rumo, cargo ouvidor, concurso realizado recentemente, nível superior. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado para o concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, provas aplicadas pela banca Nosso Rumo e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. É muito importante que vocês assistam às videoaulas para que vocês conheçam o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, comentários sobre os conteúdos para este concurso. Os conteúdos de matemática são comuns para os cargos de nível médio e nível superior. Então, vejam quais são os temas principais: conjuntos, linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, união e intersecção. Resolução de situações, problemas envolvendo números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Média aritmética simples. Muita atenção, a parte de estatística somente média aritmética simples, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, grandezas e medidas, comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Relação entre grandezas, unidades de medida, metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro e quilômetro. Regra de 3 simples e regra de 3 composta, porcentagem, juros e descontos simples. Operações com expressões algébricas e com polinômios. Equações e inequações do primeiro e segundo graus. Sistema de equações de primeiro e segundo graus. Interpretação de gráficos e tabelas, dados estatísticos, progressões aritméticas e geométrica, portanto, somente a parte de sequência numérica, somente PA e PG. Geometria plana, elementos primitivos, áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e círculos. Áreas e volumes de prisma, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Observação: as questões da banca Nosso Rumo são imediatas, com poucas contextualizações. Por exemplo, aparece no enunciado: determine as raízes da equação do segundo grau, resolva o sistema, determine a área de um cubo, obter o 12º termo de uma progressão geométrica, determine o volume de um cone, etc. Então, você observe que os temas aparecem direto no enunciado das questões. As questões das provas de níveis médio e superior apresentam as mesmas dificuldades. Portanto, vocês podem assistir todas as videoaulas da playlist Nosso Rumo para os cargos de nível médio e nível superior. Então, vamos para os comentários das 10 questões da prova realizada recentemente para o cargo de ouvidor.
nível superior. Observem como os enunciados são diretos. Então, vejam. Questão número 11. Em um salão, escova com hidratação custa R$ 205, sabendo que a hidratação é R$ 45 mais caro que a escova, assinale a alternativa que apresenta o valor da escova. Então, veja, eu tenho aqui duas variáveis, escova e hidratação, e o preço dos dois. Ele quer saber somente o preço da escova. Então, isso aqui sugere um problema resolvendo com um sistema simples. Então, vejam. Hidratação mais escova, R$ 205. A hidratação custa 45 mais caro que a escova. Portanto, eu posso fazer a diferença da hidratação, que é mais caro, menos a escova, dá R$ 45. Eu tenho aqui, então, esse sistema de duas equações com duas variáveis. Ele quer saber somente o preço da escova. Então, vejam. Se eu quero saber o preço da escova, aqui é escova, desculpa, eu vou eliminar a variável hidratação, multiplicando essa segunda equação por menos 1. Então, vai ficar menos o preço da hidratação mais o preço da escova igual a menos R$ 45. E a primeira equação nós vamos manter. Agora nós vamos somar essas duas equações. Observe o que vai ocorrer. Hidratação menos hidratação dá zero. Portanto, 2 vezes escova é igual a R$ 160. Portanto, o preço de uma escova é 160 dividido por 2, que dá exatamente R$ 80. Observe que é uma questão que devemos utilizar um sistema bem simples. Letra E. Questão 12. Imagine que são 6 horas da manhã e que Bia está saindo de viagem para uma reunião às 12 horas. Então, 6 horas da manhã, reunião acontece às 12 horas. Em condições normais e considerando que a velocidade máxima permitida na pista é de 110 km por hora, saindo às 6 horas, chegaria ao seu destino exatamente às 10 horas e 30 minutos. Ou seja, Bia gastaria 4 horas e meia. Com o trânsito intenso, Bia está rodando 85 km por hora. Sendo assim, é correto afirmar que... Então, veja as alternativas. O que nós temos que saber? Qual o tempo que Bia gastará percorrendo o percurso 85 km por hora? Como inicialmente está dizendo que em condições normais a velocidade é de 110 km por hora, ela gasta 4 horas e 30 minutos, eu posso achar o valor do percurso total em quilômetros, ou seja, 110 km por hora multiplicado pelo tempo decorrido, 10 horas e 30 minutos, saindo às 6, são 4 horas e meia, que dá 495. Então, o percurso total que Bia terá que percorrer é 495 km, a uma velocidade de 85 km por hora. Então, ela vai gastar o tempo, o percurso total em quilômetros, dividido por 85 km por hora. Portanto, ele vai gastar aproximadamente 5,82 horas. 5 horas e 82 centésimos de hora, ou seja, menos que 6 horas. Esse 0,82 dá exatamente 49 minutos. Portanto, Bia, a uma velocidade de 85 km por hora, gastará 5 horas e 49 minutos, menos que 6 horas. Portanto, a alternativa correta é exatamente: Bia não se atrasará para a reunião. Por quê? A reunião acontece às 12 horas. A distância
L 460 é falso. Bia se atrasará é falso. Chegará ao destino 11h30 é falso. Chegará um pouquinho mais tarde, 11 horas e 49 minutos. Portanto, alternativa letra A. Questão 13. Vejam, o enunciado já diz direto. Assinale a alternativa que apresenta a área de um círculo, cujo diâmetro mede 25 centímetros. Sempre a banca nosso rumo coloca o valor do π, sendo 3,14 aproximadamente. Então, vejam, lembrando que a área de um círculo é πr quadrado. R é o raio. Como eu tenho aqui o diâmetro 25 centímetros, o raio metade, 12,5 centímetros. Substituindo na fórmula, eu tenho π 3,14, R 12,5 elevado ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, eu tenho exatamente 3,14 vezes 156,25. Multiplicando esses dois fatores, eu tenho exatamente 490,625 centímetros quadrados, alternativa letra B. Observaram? Questão imediata, aplicação de uma fórmula. 14. Sara, Liz, Luna e Malu se encontraram na casa de seus avós. Sabendo que Sara visita os avós a cada 30 dias, Liz a cada 4 dias, Luna a cada 6 dias e Malu a cada 18 dias. As 4 se encontrarão novamente em que dia? Então, veja, eu tenho aqui uma questão envolvendo ideia de encontro. Essa ideia de encontro significa após quantos dias as 4 personagens se encontrarão na casa da avó, sabendo que uma vai a cada 30 dias, a cada 4 dias, a cada 6, a cada 18. Então, para encontrar o dia comum, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é divisível simultaneamente por esses 4 números. Poderia fazer até pela alternativa. Por exemplo, 60 não é divisível por 18, portanto está excluído. E assim por diante. Vamos fazer o cálculo. Utilizando o método da decomposição simultânea, divisão pelos números primos. Quais são os primos usuais? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Números primos são aqueles que têm 2 divisores, o próprio número e o 1. Então, divisão por 2. 30, 2, 3, 9. Ainda tem divisão por 2, dividimos por 2. Então, não tem divisão, mantém. Então, fica 15, 1, 3, 9. O próximo divisor comum é o 3. Então, vai ficar 5, 1, 1, 3. Ainda tem divisão por 3. Vai dar 5, 1, 1, 1. Agora, o próximo divisor comum é o 5, que vai dar exatamente 1. Então, o mínimo múltiplo comum, ou seja, a quantidade de dias que as 4 personagens se encontrarão na casa da avó, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 36, vezes 5, 180 dias. Ou seja, as 4 personagens se encontrarão na casa da avó após 180 dias. Esse 180 é divisível ao mesmo tempo por 30, por 40, por 6 e 18. Letra C. Questão 15. Após receber
uma herança, Venceslau aplicou R$ 96.000 em um regime de juros simples. Observe novamente o enunciado direto. Juros simples. Taxa 0,64% ao mês. Sendo assim, é correto afirmar que após um ano, 12 meses, a quantia mencionada terá rendido a quantidade, o valor de juros de. Então, vejam, eu quero saber os juros. Na capitalização simples. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu vou transformar esse tempo em ano. Poderia ter transformado 0,64 em ano, dividido por 12. Ficaria até mais rápido. Vejam. Capital, R$ 96.000. Taxa, 0,64% ao mês. Então, isso aqui, em forma de fração, é 0,64 centésimos, tempo, 1 ano, 12 meses. Substituindo aqui, eu tenho 96.000 vezes 0,64 centésimos vezes 12. Podemos simplificar, então ficou 960 vezes 0,64 vezes 12. Multiplicando os juros nesse período que Venceslau receberá será de R$ 7.372,80, letra E. Observaram? Questão direta. Aplicação da fórmula dos juros simples. 16. Um retângulo de lados x mais 3 e 2x menos 1 possui área. Também questão direta. Lembrando que um retângulo é exatamente isso aqui. Eu tenho o comprimento e tenho a largura, só que está em função de x, portanto, será um produto desses dois binômios do primeiro grau. Já dá para eliminar isso aqui, porque multiplicando vai dar uma função do segundo grau. Então, vejam. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Independe de ser comprimento ou largura. Então, vai ficar x mais 3, que multiplica 2x mais 1. Distribuindo, vai ficar 2x² menos x mais 6x menos 3. 2x² menos x mais 6x menos 3. Reunindo esses dois termos que são semelhantes, fica 2x² mais 5x menos 3, que é exatamente a alternativa letra B. Questão também direta, aplicação da fórmula da área de um retângulo, comprimento vezes largura. 17. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos 100 primeiros termos de uma progressão aritmética. Lembrando que o exercício de sequências somente na programação, no conteúdo que nós citamos, somente PA e PG. Primeiro termo, que é o A1, é 3. A razão, que nós chamamos de R, é 6. Ou seja, essa sequência vai de 3 em 3. Então, seria, por exemplo, 3, o primeiro, o próximo vai ser 9, o próximo vai ser 15, e assim sucessivamente. Ele quer saber a soma dos 100 primeiros. Logicamente, nós não vamos calcular todos eles somar. A fórmula é essa aqui. A soma de 100 termos é o primeiro termo, mais o centésimo termo, que nós vamos ter que calcular aqui, que é o 100, vezes 100 dividido por 2. Então, para achar o centésimo termo, eu vou utilizar o termo geral. Um termo qualquer é o primeiro, mais n menos 1, que multiplica a r. Portanto, o termo 100 vai ser o primeiro termo, que é 3, n, que é 100, que é a posição, menos 1, vezes 6. Então, vai ficar 3
mais 99 vezes 6. 99 vezes 6 é 594. Portanto, o centésimo termo é 597. Então, já tenho o primeiro termo, tenho o centésimo termo, vou substituir aqui. Já posso simplificar esse 2, 100 dá 50. Então, vai ficar 3, que é o primeiro termo, mais o centésimo, 597, vezes 50. Somando isso aqui, vai dar 600. A soma vai ser 600 vezes 50, dá 30.000, que é exatamente letra B. Observaram novamente, questão imediata, aplicação da fórmula da soma e do termo geral de uma PA. 17. Sendo RST paralelas, R paralela S paralela T, assinale a alternativa que apresenta o valor de X na imagem abaixo. Vocês estão vendo aqui 3 retas paralelas, 2 transversais. Isso aqui lembra o que? Teorema de Tales. Deixa eu apagar aqui. Então, nós vamos utilizar na questão 18 o Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Esses segmentos formados pelas 2 transversais aqui, eles formam uma proporção. Lembrando, sempre pegando o mesmo lado do segmento da transversal. Então, isso aqui, 2x está para x mais 4. Assim como 18 está para 24. Dá para simplificar aqui? Então, simplificamos. Vai dar, simplifica por 6, dá 3 aqui em cima e 4 embaixo. Agora, multiplicamos aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou multiplicação em cruz. 4 vezes 2x dá 8x, que é igual a 3x mais 12. Passando esse 3x para o primeiro membro, 8x menos 3x igual a 12, 5x é igual a 12, portanto, x, 5, 12 quintos. 12 quintos dividindo 12 por 5 dá exatamente 2 inteiros e 4 décimos. 2,4, letra C. Aplicação do Teorema de Tales direto, que é um dos itens que aparece na geometria plana. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Muita atenção. 19. Esta questão, pessoal, apareceu em todas as questões, todas as videoaulas que eu gravei até agora da banca Nosso Rumo. Assinale a alternativa que apresenta o valor das raízes da equação abaixo, equação do segundo grau. O que significa? Que tem no máximo 2 raízes, como está aqui, ó. 1, 2, menos 2, 4, 3, 2 e assim sucessivamente. Vocês podem resolver de 3 maneiras. Se vocês quiserem aplicar a forma de Bhaskara, aplica. Acha o delta e aplica a Bhaskara. Se vocês quiserem substituir, substituam para achar as raízes. Substituindo aqui por 1, tem que dar 0. Por 2, tem que dar 0. Ou então faz de uma forma bem rápida, bem simples. Por quê? A banca já colocou as raízes. Então, observe. Eu vou fazer a soma e o produto das raízes. Ou seja, a primeira raiz, por exemplo, é 1, a segunda é a raiz, é 2. A fórmula da soma, lembrando, é esse aqui, ó, menos B dividido por A. E o produto é C dividido por A, onde o A é 1, B menos 5 e o C é 6. Vocês vão falar, mas é muito demorado. Não é, vejam. Soma menos da fórmula. O B é menos, então fica menos com menos dá mais. Então, a soma das raízes tem que dar 5. Veja que interessante. Onde que eu tenho a alternativa, a soma dá 5? Aqui dá 3. Aqui dá 2.
Aqui dá 1, porque menos 1 mais 2 dá 1. E aqui dá menos 1. Portanto, só pode ser qual a alternativa? Letra C. Veja o produto. O que é o produto? C sobre A. C. 6 dividido por 1. 6. Soma 5. Produto 6. Portanto, letra C. Também essa questão aparece em todas as provas que eu já resolvi ultimamente da banca Nosso Rumo. Não podem errar, pessoal. Muita atenção. Sempre, tanto na prova nível médio como nível superior, tem uma questão de equação do segundo grau. Portanto, vamos acertar. 20. Olha a outra questão direta. Sempre aparece ou mínimo múltiplo comum, que é o MMC, ou o MDC, máximo divisor comum de 320, 400 e 560. O que é o máximo divisor comum? Máximo é o maior. É o maior número que é divisor desses números aqui, ó. Maior. Por exemplo, o 20 é um divisor. 320 dividido por 20, 400 dividido por 20, 560. Mas não é o maior, com certeza. Isso aqui já está eliminada. Agora, vamos revisar. Como é que se acha o maior divisor comum desses números? Pelo método das divisões sucessivas também. Igual o mínimo múltiplo comum. Só que agora, cuidado. Eu tenho que achar os divisores comuns, dividindo pelos primos. 2 é um divisor comum? É. Coloca em vermelho. Divide 160, 200, 280. Ainda tem divisão por 2? Lógico. Todo número terminado em 0 é divisível por 2. 80, 100, 140. É divisível por 2? É. Coloca em vermelho. 40, 50, 70. É divisível por 2? É. 20, 25, 35. Pronto, acabou. Só que tem o 20 que é divisível por 2. Coloca o 2, mas coloca em preto, porque não é divisor comum. Então vai dar 10, repete o 25, repete o 35. Ainda tem divisão por 2, preto. 5, 25, 35. Acabou. O próximo divisor comum é o 5. Divisor comum, vermelho. 1, 5, 7. Agora divide por 5. Não é comum. Divide preto. Então, eu tenho o 5 e o 7. Não é divisor comum, acabou. Pois já passei para a tela seguinte. Então, o maior divisor desse número aqui vai ser esses 4 fatores aqui em vermelho, vezes isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 16 vezes 5 dá 80. Ele é o maior divisor, maior. Observe. O 40 também é um divisor, correto? Só que não é divisor comum. Não é o maior. O 40 não é o maior. Resposta, letra D. Então, muita atenção, pessoal. Exercícios de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum são questões que apareceram em todas as videoaulas que eu gravei. Dá uma olhadinha na playlist do meu canal. Sempre tem questões envolvendo MMC e MDC. Não podemos errar. Gostaram? Continue no meu canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas videoaulas para o concurso do IPRESB Barueri, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Barueri.
se você gostou, não esqueça, dá aquele famoso like, porque isto é muito importante por dois fatores: crescimento do meu canal e uma forma de vocês visualizarem, vocês agradecerem as visualizações. Por incrível que pareça, nós temos pouquíssimos likes nas videoaulas do canal. Vou dar um exemplo. Tem videoaulas com 10 mil visualizações e menos de 1000 likes. Quer dizer, a pessoa assiste ou não assiste até o final e não dá um like. Isso aqui não é interessante para o meu canal. E se você quer colaborar com o meu canal, uma forma é compartilhar com seus amigos as nossas videoaulas. Isso aqui também é muito importante para vocês divulgarem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. Portanto, continuem no meu canal, cliquem na playlist Banca Nosso Rumo, link está na descrição da videoaula. Na descrição desta videoaula, nós temos mais de 20 provas da Banca Nosso Rumo. Dá uma olhadinha que é bem interessante. Questões de matemática e raciocínio lógico, e também questões de língua portuguesa, que também é comum para todos os cargos. Se vocês estiverem interessados, eu posso enviar também o gabarito, desde que vocês indiquem qual prova de qual município. Uma outra forma de vocês colaborarem com o meu canal é clicar no link Valeu Demais. De acordo com as diretrizes do canal do YouTube, vocês podem colaborar monetariamente. Ou então, na descrição da videoaula, nós temos a chave Pix, para aqueles que quiserem colaborar com qualquer quantia, que será bem-vinda. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.